Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos a essa live de Facebook do Dia de Você Sendo Você. Meu nome é Max e essa é a minha adorável amiga Norma. Olá, olá! Bem-vindos, pessoal, para a nossa zona livre de julgamento. Oh, meu Deus! Esse tópico da live de hoje, Max. Uau, você sabe, me tocou tanto. E se cada erro seu for um lado forte, e eu tô tipo, uau, sobre o que eu vou falar? Vou falar sobre o meu erro, isso ser algo forte. E o que significa isso para você? Literalmente é um dos meus tópicos favoritos de Smacks, porque é uma das coisas que me deu mais liberdade, sabe, com as ferramentas de Access. É uma caixa de ferramenta muito grande, mas o reconhecimento de que quando eu quero que. Bom, uma das coisas, quando você nota erro no seu universo, e se esse for um dos seus lados mais fortes e você identificou sempre como um erro? E tantas vezes para mim pessoalmente, onde eu estive julgado como muito errado em algo como dinheiro ou relacionamento, e aí reconhecer que ao longo do caminho, na verdade, como eu tive uma grande capacidade com aquela coisa específica, eu só não estava disposto a reconhecer, eu estava evitando e indo para o erro. Era uma das maneiras de evitar aquela fortaleza e, na verdade, ter esse presente na minha vida. Então, eu já vi isso na minha vida tantas vezes e eu fico feliz em falar sobre isso. Sim, eu também, sabe? Norma disse. E isso foi realmente, basicamente, a maneira que eu comprei tudo na vida. Desde a infância, eu estava tipo, eu era aquela criança que dizia algo que era exatamente o que não deveria ser dito. E aí, eu era feita de errado por isso. Mesmo que as pessoas não dissessem, mas eu podia ter um senso daquilo que, oh meu Deus, aquela criança de novo está fazendo isso. E eu aprendi a comprar que eu era errada, que eu não podia dizer as coisas, que seria errado. E aí, com as ferramentas de Access, eu comecei a reconhecer que eu estava tão consciente e que eu viu que as pessoas não queriam falar sobre elas e era exatamente as coisas que eu dizia. Então, eu cheguei no vi que o que era forte naquele caso era estar consciente do que as pessoas na verdade estavam colocando para fora, mas não estavam dizendo. Uau, então você era uma boca psíquica para as pessoas que estavam escondendo as coisas, mantendo ocultas na sua vida, na sua juventude. Viva! Mas não é interessante também? Ninguém, quando era mais novo, e eu falo para a maioria das pessoas, eu acho, se isso está incorreto para você, sorte a sua, se você está assistindo isso, mas ser o psíquico na sala e colocar, sabe, todos os segredos, as coisas ocultas que você está consciente, colocar voz nisso, tudo que as pessoas não queriam dizer. E se isso na verdade for aquela força, aquela capacidade, ao invés de um erro, isso é algo que nós queremos falar por meia hora especificamente, porque é tão relevante para tantas pessoas. Exatamente. Nós podemos, sabe, ver por quantos anos nós gastamos acreditando ser um erro, e se não for? Então, estamos apenas dizendo um pouquinho antes de chegarmos na live aqui, estávamos comentando sobre tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. E isso, para mim, é uma grande ferramenta quando olhamos para o erro e para o que há de forte, porque com frequência o que as pessoas consideram um erro de você ou é o que você considera um erro de você, na verdade é algo de forte em você. Ah, uau! Isso é tão libertador. Mesmo no primeiríssimo momento, quando começamos a perguntar sobre isso,
Mesmo que a gente não enxerga o que é ser forte aqui, o que parece certo sobre isso, que eu não estou entendendo, tá tudo bem. A gente apenas continua perguntando, continua usando as ferramentas e você começa a reconhecer quantas coisas, sabe? O que eu vi, que eu era a boca psíquica para o que estava acontecendo e porta-voz. E sim, tem tantos exemplos disso. Sim, totalmente. Um dos exemplos para você assistindo que podem pensar nas suas vidas. E uma das minhas coisas favoritas sobre isso, na verdade, isso rima. E se o seu erro for o que há de forte em você, e em inglês rima, isso ajuda, diz Max. E se você se aplicasse? Porque isso é uma ferramenta de Access Consciousness, ok? Na verdade, você usa, quando você nota que você realmente está no erro, e se você fizesse a pergunta, ok, eu ouvi essas pessoas falando desse negócio de e se o meu erro fosse minha maior fortaleza? E se você se perguntasse quando você nota, você sente tão errado, você não consegue ver nada além desse erro? E se você apenas perguntasse, ok, e se isso for um lado forte, universo, por favor, você pode mostrar? Porque você começa a se abrir ao invés de fechar, desligar naquele grau de erro e desligar onde nada mais entra. E imagino que muitos de vocês estão familiarizados com isso também. E estar na pergunta, fazer uma pergunta, ok, e se isso for realmente algo de forte, para abrir um pouquinho de possibilidade e deixar algo diferente entrar? Pois somente se você fizer uma pergunta, você pode deixar algo diferente entrar. Se você funcionar a partir do mesmo ponto de vista, da mesma conclusão, da mesma energia de desligar, realmente é difícil ter algo mais aparecendo com isso. Algumas ferramentas são realmente sobre abrir para você descobrir o que é verdadeiro para você realmente. E esse é o presente realmente para você descobrir. Exatamente, Norma disse. Eu adoro que você diz isso porque para mim eu vi que ir pro erro era, sabe, tão. Eu nem sabia como colocar isso em palavras, mas era a minha maneira padrão de proceder. E de repente eu estava errada, eu tinha que consertar alguma coisa e tal. E essas ferramentas com o que está certo sobre mim, que eu não estou entendendo, o que está certo sobre isso que eu não estou entendendo, ir para o erro é uma contração tão grande que morre ali e esse espaço que é criado é como isso te dá uma possibilidade diferente e de repente você começa a notar coisas que não estavam lá antes ou estavam e você não estava se permitindo estar consciente delas porque você estava tão comprimido no seu pequenino mundo de estou errado, isso é errado, eu não tenho escolha aqui. Então, isso é tão libertador e para as pessoas poderem usar isso a qualquer momento, mesmo que mais ninguém saiba, mesmo que mais ninguém esteja consciente disso, você sabe. E aí também há esse espaço, e tem sido assim para mim, Max. Eu não sei como é para você. Tem esse ponto onde você realmente tem que estar disposto a uma escolha diferente com isso, sabe? Para dizer, eu não vou mais para esse espaço e estar disposto que isso mude. E aí, coisas diferentes começam a se revelar. E sim, e tô falando muito. Não, eu posso me identificar completamente. Eu posso falar disso para sempre e continuar falando. Eu adorei o que você falou sobre fazer essa demanda e fazer essa demanda por conscientização, porque nós não temos que saber como as coisas vão se parecer, como mudar, como elas vão mudar exatamente. Você só tem que fazer uma demanda por algo diferente. E é por isso que a pergunta é tão linda. E mesmo essa ferramenta, sabe? Primeiro de tudo, reconhecimento. Ok, e se esse erro, na verdade, fosse algo de forte? E trazer essa pergunta fosse essa demanda por uma consciência maior, o que quer que apareça? Porque uma das outras coisas, uma das primeiríssimas perguntas que eu faço normalmente quando eu encontro esse peso, estranheza, é a quem pertence isso. E
que é outra ferramenta básica maravilhosa de Access Consciousness. Então, mesmo essa coisa de e se esse erro nem fosse seu? E você começa a descobrir que o que é de forte em você, na verdade, é quão consciente você está, sabe? Reconhecer quão consciente você está. Isso é uma força. E se você estiver consciente de outra pessoa, outras pessoas que estavam num erro intenso ou uma retidão intensa, com a coisa de achar que aquilo é de intenso, de novo, com aquela coisa da norma, você é psíquico, você pode descobrir todas essas sutilezas e camadas diferentes e algo que pode estar te incomodando a vida inteira, que você mal identificou como seu, primeiro e acima de tudo, e daí tem esse erro que é seu. E se esse não fosse o caso? E se algo diferente? E se, de novo, as partes fortes é que você é realmente diferente, você está consciente de algo realmente diferente. E as perguntas podem realmente abrir isso. Exatamente, Norma disse. E você sabe, algo que eu adoro também, Max, é como quer que a sua vida esteja, para todos assistindo, você pode aplicar essas ferramentas para a sua vida exatamente na situação que elas estão sendo apresentadas para você, lidar com a sua família, com relacionamento, o que quer que e quem quer que você pode usar e descobrir por você como isso funciona para você. E eu adoro usar esses exemplos porque meio que dá uma cutucadinha para que você quer olhar nas próprias vidas. Por exemplo, eu trabalho com traduções para Access e eu também fiz traduções antes de vir para Access. E tem uma coisa quando traduzimos ao vivo, por exemplo, traduzindo uma live, uma class, um evento ao vivo, para mim, um dos maiores presentes é que eu tenho a total liberdade de não entrar para o meu pensamento, que é algo gigantesco para mim. Então, por exemplo, se alguém disser algo, uma palavra, uma expressão que eu não conheço, e eu não tenho a tradução para aquilo em português, eu apenas continuo indo. E se eu entrar no julgamento de mim, ou, oh meu Deus, qualquer coisa, eu perco o ponto todo, a frase inteira, ou tudo que está sendo dito. Mas continuar indo, continuar me movendo, e sempre há uma maneira de contornar. O palestrante vai deixar o ponto mais claro, ou vai trazer isso novamente. E isso apenas aparece, qualquer que seja a palavra que eu requeira. Então, eu vi que também há essa. Sabe, não temos como se não tivéssemos a escolha de não seguir por esse caminho e nos parar a partir daí. E isso é um presente tão gigantesco e também sabendo, sabe, não é o fim do mundo. Não é tão grande assim. Às vezes, a gente se leva tão a sério, não é mesmo? Aham, totalmente, totalmente. E eu vou dar um exemplo também, porque eu estou notando, Max diz, que falar desse tópico, sabe, e transmitir para todas as plataformas de Access, enquanto facilitador, sabe, eu noto que durante essa live eu estava erguendo algumas barreiras e que tinha esse senso de erro. Então, primeiro de tudo para mim é reconhecer isso. E eu tendo a colocar muita energia e deixar as coisas certas como mecanismo de enfrentamento para o erro, ao invés de reconhecer completamente o erro, essa conscientização, digamos, e acrescentar um fluxo diferente de energia. Então, para mim, nesse caso, vulnerabilidade realmente é a chave, porque é fácil para mim, com esse erro, não ir para a vulnerabilidade e ir para o certo e tal, tentando equilibrar. Então, ter mais vulnerabilidade com isso também. Apenas um exemplo ao vivo. Esse é o meu processo nesse momento. Talvez alguns de vocês, sabe, gostariam de ajudar com reconhecer como lidamos com isso quando o erro surgir. E se a vulnerabilidade fosse algo de forte? E se esse fosse um presente muito maior, sabe, do que o mecanismo de enfrentamento das barreiras que fazemos e como olhamos para nos julgar?
É, exatamente, Norma diz. Sabe, é apenas eu estou aqui, de barreiras abaixadas, é isso que está aparecendo para mim. Sabe, Max, temos uma pergunta do YouTube pra gente, então, como é que eu posso superar o erro, o que eu sinto, e não estou disposta a saber o que isso realmente é? Ótima pergunta, diz Max. Você quer começar, Norma? Uhum. Então, uma coisa que. E se você não fosse com tanta. O quanto nós temos que nos julgar, primeiro de tudo, para nos se considerar errados? Ok? Então, e se você estivesse apenas presente com o que quer que seja que está acontecendo para você? E aí apenas perguntasse: do que eu tô consciente aqui? O que é isso? Ou o que está certo sobre isso? E não espere uma resposta imediata. Apenas fica com a pergunta e fica com a disposição de estar consciente do que quer que você estiver consciente. E tem muitas coisas que estamos conscientes e não fazemos a menor ideia que estamos conscientes delas, então se permitir esse espaço, ou talvez também algo que você pode fazer é se expandir. Apenas peça para expandir, para ocupar o espaço, todo o espaço do cômodo no qual você estiver, e go ainda além disso. Quando você tem um espaço, na verdade, você não se apega tanto às contrações que estão acontecendo ao nosso redor. E isso também poderia ser uma grande chave ou dica para você acessar algo diferente. E se não estivesse errado? Legal. Sim, Max diz. E algo que eu notei que as pessoas fazem muito e eu fiz muito é mal identificar, saber com pensar. E pensar é a harmônica baixa de saber, mas na pergunta aqui de não estar disposto a saber o que realmente é, meu senso é o que você está perguntando, é poder cognitizar, trazer para o seu cérebro o que algo é, o que é uma conscientização. E parte do que a Norma está dizendo, que ela falou antes também. E número dois, e se você não tivesse que saber cognitivamente, e se você estivesse disposto a ter só a conscientização energética, porque obter a conscientização energética vai vir muito antes da sua mente tiver alguma noção cognitiva. Eu viajo muito com a cabeça, o que significa que eu faço muitas coisas com a cabeça, e eu costumava ser muito mais do que é agora. Então, usando as ferramentas me permitiu estar consciente muito mais da energia e não tentar entender as coisas tanto na minha cabeça, nem cognitizar as coisas. E isso é um grande grau de liberdade quando você sabe que não é requerido. E o que eu disse antes sobre o mecanismo de sobrevivência, alguns de nós usaremos pensamento como mecanismo de sobrevivência ao invés de estar consciente da energia e entrar mais na energia, o que com frequência requer algum grau de vulnerabilidade, especialmente quando surgir algo de estar errado, porque a gente tenta se afastar disso, tenta contornar, tenta fazer qualquer coisa, exceto relaxar no erro e ainda mais relaxar na conscientização. Pois, e se não fosse você? E se não for você que está tendo erro sendo erro? Então, realmente não há nada para se superar, há apenas mais conscientização para ter. E do que você está consciente? Então, esse relaxamento em conscientização pode ser uma chave realmente para obter mais do que algo é e entender algo. Pode ser uma situação, pode ser uma coisa que você está consciente no universo e algo que você está presente muitas vezes. Mas o relaxamento pode realmente ajudar com ver o que você sabe nisso. Sim, relaxamento é uma grande parte para isso, uma peça tão grande. Relaxamento, espaço,
E tem outro comentário aqui no YouTube. Eu me faço tão errado criando câncer e tão impossível ver isso como algo de forte. Obrigado pelas ferramentas. Então, obrigado por esse feedback. E obrigado, Gary e Dan, pelas ferramentas. Porque é tão gigantesco. Então, essa coisa sobre câncer, eu acho que é um ponto ótimo, porque a gente, na verdade, tem algumas coisas a gente torna muito definitiva e, portanto, o erro é real e, portanto, você está errado, sabe? Usamos razões e justificativas para fazer do erro o ponto de vista ao nosso redor tão mais forte. E se, como a Norma disse, nós expandíssemos energeticamente em todas as direções, mas também a partir do nosso ponto de vista, para que possamos ter um ponto de vista diferente. O que está certo sobre isso que eu não estou entendendo é uma outra pergunta. Quando há esse grau intenso de erro, a gente não vê como algo pode ter um presente por trás. O que está certo sobre isso que eu não estou entendendo? Então, independente do que você tem acontecendo na sua vida, incluindo câncer, incluindo qualquer coisa que é algo terminal, e se você for um ser infinito? E se além da vida desse corpo nessa vida, você ainda criasse você? Então, o que é possível até mesmo além desta vida? Mesmo que você não tenha uma coisa terminal acontecendo. E se você olhasse para além dessa vida, o que é possível para você? O que você gostaria de criar? Muito além disso. Para realmente tornar o nosso ponto de vista maior e então de onde tendemos a funcionar, que é tipo esta realidade que nos diz, sabe? Você só tem uma vida uma vez, você só tem esse corpo, tudo é final e acabou, e etc. O que é possível além disso? E o que você realmente sabe? Sim, isso é algo que... Obrigada por isso, Max, diz Norma. Sim, e isso está tão preciso e tão bonito. E também com câncer e outras condições, tem muita coisa acontecendo em termos de projeções, expectativas e como eu deveria me sentir e tratamentos, isso, aquilo. Então, à medida que provavelmente já ouviu em outras lives, usar o enunciado aclarador, essa ferramenta é maravilhosa também para destruir e descriar todas as projeções e expectativas que para te trazer para esse espaço de você e também o livro Sendo Você Mudando o Mundo, no capítulo 9 é tão maravilhoso como o Dr. Dan fala sobre todo esse escopo de coisas que fazemos com o nosso viver, com o câncer, com morrer e morte. Então, talvez isso possa ser uma boa ideia você dar uma olhada ali e fazer algumas perguntas dali, porque elas são tão libertadoras e essas ferramentas têm uma maneira tão diferente de olhar para as coisas e para a vida e saber que as diferentes situações onde realmente não temos que nos fazer de errado e nem pequenos mais. Sim, totalmente, diz Max. E nós temos as nossas razões estranhas por que o erro é nosso, por que o erro é real. Quando você tem, sabe, vamos seguir dessa perspectiva. Você já viu um animal se fazer de errado? Sabe, erro e certo não existe na natureza realmente. E isso é algo que eu ouvi Shannon, minha esposa, falar sobre, que também é uma facilitadora de Access Consciousness. Ela já falou muito sobre isso. Quando você olha para a natureza, você vê muito mais do que é verdadeiro quando você procura uma consciência maior. Sabe, uma árvore não se julga, até mesmo uma árvore que vem e mata a outra, ela não se julga, sabe? E a partir do nosso ponto de vista, a gente pode dizer como é ruim, como é errado, está matando, está tomando vantagem, todo esse tipo de coisa. Mas julgamento, certo, errado, bom e mal, literalmente não existe na natureza. É uma figura da nossa imaginação que todos nós concordamos.
Na verdade, não é real. Então, e se a sua força também fosse a disposição em ir além disso? E não acreditar em julgamento. Sim, uau, isso é maravilhoso. Eu adoro isso. E eu adoro que nós podemos ter tantas perspectivas diferentes com tudo isso. E que temos tantas ferramentas que podemos usar quando for, como for, quando quisermos, não é? Sim, Max diz. Eu acho que nós basicamente estamos chegando ao. É o final do começo e o começo do fim. É. O que é possível mais agora? O que mais é possível agora, diz Norma? Sim, apenas sair do erro e. Sim, então ainda há tantos facilitadores maravilhosos nessas lives do Dia de Ser Você e eu encorajo vocês a conferir as gravações que estão no canal do YouTube com todos os diferentes idiomas e todas que virão também. Isso é parte do Dia de Ser Você, que é, sabe, beingyouday.com, onde todas essas possibilidades que estamos falando tem um campo tão infinito de possibilidades que temos disponíveis para nós. Sim, pode tomar muito trabalho, às vezes superar e obter mais consciência e ver o que é possível. E para mim, vale muito a pena, vale muito a pena. Então, se vocês estiverem semelhante interessados, dê uma olhada, tem tantas ferramentas, tantas coisas ótimas, tantos facilitadores ótimos. E tem um grande final dia 22 de junho, e você pode conseguir o ticket para o Grand Finale com o Dr. Dan Here, para o evento online no site beingyouday.com. Sim, provavelmente vai ter fogos de artifício, sei lá, quando o Dan fala tem muitos fogos de artifício. Legal. Muito obrigado, Norma, foi um prazer. Foi um prazer, Norma diz. Muito obrigada, Max, e a todos. Tchau, pessoal. Tchau.